Vamos estar orando, pedindo ao Senhor. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Vou estar orando, pedindo ao Senhor para falar em nossos corações nessa noite. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, meu Deus. Sabemos que é o Senhor, Deus, que fala aos corações. Sabemos que é o Espírito Santo, Deus, que move, que toca. É o Espírito Santo, ó Pai, que transforma vidas, meu Deus. E nós estamos aqui apenas como instrumento Teu, Deus. Fala nossos corações nessa noite, ó Pai. Fala através da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 6, versículo 12. Que diz: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Mais uma vez. Naquele dia, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Amém? Aqui é interessante, amados, que Jesus, ele passou a noite toda orando a Deus. Aí vem uma pergunta: será porque Jesus orava tanto? Quando a gente lê a palavra de Deus, todos os evangelhos, ele fala que Jesus orava tanto. Será que Jesus havia tanta necessidade assim de estar orando? Será que Jesus ele tinha os problemas financeiros, problemas de alguma doença? Será porque que movia tanto Jesus orar a noite toda? E a Bíblia fala, não só nesse capítulo, mas em vários livros do Evangelho, que Jesus orava muito. Trazia para ele sempre a oração. E é inquietante porque muitas vezes nós, colocando assim, nosso lugar, eu, você, por que nós oramos tanto? Muitas vezes porque achamos que Jesus, que Deus, é o gênio da lâmpada, que pode realizar nossos desejos. E às vezes temos apenas 3, não é verdade? Chegamos diante de Deus, ai Deus, se o Senhor realizar apenas esse desejo para mim, já é o suficiente. Quantas vezes falamos isso para Deus? Apenas isso que eu preciso, Deus. Quantas vezes usamos Deus apenas como o gênio da lâmpada? Só que Jesus, se você for olhar, ele é Deus. Ele veio em forma de homem, mas ele era o próprio Deus. Você pode pensar, para quê? Aos nossos olhos, amados, Jesus não precisaria orar. É verdade? Para que Jesus oraria? Se ele era o próprio Deus. Mas, amados, é inquietante, porque em Deus, em Jesus, nós vimos que ele queria apenas também ter seu relacionamento com o Pai. Ou seja, ele precisava orar sim. Ele queria manter o seu relacionamento, o seu momento de comunhão com o Pai. E ele não importava com sua fama, se ele era ou não famoso, se as pessoas o conheciam como Jesus ou como apenas o carpinteiro, se as pessoas queriam apenas dele a bênção ou não. Ele não importava com fama, como muitos hoje buscam apenas fama, sucesso, ser reconhecido, como o ser humano gosta de ser reconhecido. Como nós gostamos de que alguém lembre de nós. Quando você passa na rua, oi fulano, olha, me conheceu. Jesus ainda não importava com isso. Quando Jesus, ele curou o leproso, lá em Lucas 5, versículo 15 e 16, porém, o que dizia a seu respeito, cada vez se divulgava, as grandes multidões afluía para ouvir e ser curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Quantas multidões buscavam Jesus, clamavam por ele. Jesus, ele se retirava para orar.
Podia estar ali no meio do povo, ele curou, tinha acabado de curar um leproso. Ele poderia estar ali sendo aclamado, Jesus, Jesus que curou o leproso. Ele fez o quê? Ele se retirou para orar. E às vezes nós vemos essa geração, a nossa geração, sem tempo para orar. E muitas vezes nós justificamos a Deus assim, porque é muito fácil se justificar diante de Deus. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo, Deus. Olha meus dias como é que está. Coloca-se no meu lugar, eu não tenho tempo para orar. Aí você passa dias, semanas, mês, não ora. Às vezes a gente leva em consideração aquela oração que você acorda de manhã, obrigada, Senhor, vai almoçar, muito obrigado pelo alimento, vai dormir e dá uma noite de paz. Essas aí são regras. Será que essa é uma oração, amados? Será que essa é a oração que o Pai nos ensinou, que deixou como exemplo? E às vezes nós justificamos, porque não temos tempo. Justificamos com Deus que não temos tempo para orar. Mas qual o seu relacionamento com o Pai? Como que você vai se relacionar com Cristo Jesus? Será que nós estamos colocando algo mais importante do que a relação filho com o pai? Muitas vezes, se o filho viaja, se ele quer manter uma comunhão com o pai, ele vai ter que mandar mensagem, ele vai ter que ligar, ele vai ter que conversar, porque senão daqui a uns dias ele não vai ter mais pai. Ele não vai saber o que está acontecendo. E às vezes nós estamos desse jeito, amados. Nós estamos tão terrenos, tão grudados nessa terra, que nós não queremos mais relacionar com Deus. Ou seja, tirar esses seus 30 minutos. Aí você fala, 30 minutos de oração? É muito. 30 minutos. Você passa muito mais tempo nas suas redes sociais. E esse interesse é bastante interessante. Muito mais tempo se você encontrar um colega seu. Será que é tão difícil se relacionar com o nosso Deus? Amados, as ações poderosas são frutos da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Você vai conhecer alguém sem conversar com ele? Jamais. Você muitas vezes acha que é muito tempo, 30 minutos. Parece ser muito tempo. Mas se torna pequeno quando você tem uma ligação com Ele. Oração, eu entendi assim, muitas vezes, que aquela oração teria que ser toda formal diante de Deus. Não precisa. Você não precisa ter essa oração formal para ter relacionamento com Deus. Muitas vezes você chega diante de Deus e já reconhece o seu pecado. Aí você já reconhece, antes de abrir sua boca, de dobrar o seu joelho, você já está reconhecendo a sua falha diante de Deus. E aí você já começa a pedir perdão a Deus antes de mais nada. E essa comunhão, esse relacionamento, amados, que Jesus buscava, ele estava aqui na terra, ele buscava intensamente esse relacionamento, essa comunhão, essa intimidade com o Pai. Porque ele veio com a missão e ele queria cumprir essa missão. Marcos capítulo 1, versículo 36. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ei, Jesus! Porque Jesus orava tanto, né, amados? Porque ele clamava tanto. Jesus orava pela dependência que ele tinha com Deus. Jesus orava pela dependência que ele tinha com Deus. Jesus, quando ele foi, antes de escolher seus discípulos, o que Jesus fez? Antes dele escolher os 12, Jesus foi ao monte orar. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Esse foi para escolher os discípulos. Jesus passou a noite orando a Deus. Às vezes, para tomar uma decisão. Aí você pode falar, mas Jesus escolheu 12 e um traiu ele.
Jesus era conhecedor de todas as coisas, porque a palavra tinha que ser se cumprida. A palavra tinha que se cumprir. Por isso que um deles era o traidor. Mas Jesus orou bastante para escolher esses 12. Não foi assim apenas, parece que Jesus olhou, gostou daqueles 12, não, vai ser esses. Não, não foi desse jeito. Jesus passou, amados, a noite toda na busca. A noite toda buscando a Deus. E às vezes é interessante nós. Jesus, ele ora, clama ao Senhor, pede ao Pai para direcionar naquela dependência de Deus. E nós, seres humanos, quando temos que decidir algo, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Contar para alguém. Ei, o que você acha? Ai, vai fazer isso e isso, o que você acha? Aí vai para outro, não gostou da opinião. Ei, e você? Você acha o quê? Aconteceu isso e isso, eu faço como? O que eu devo escolher? É interessante, porque nós nunca recorremos à opinião de Deus. Quantas vezes você já falou, Deus, eu estou com esse problema, eu estou com essa decisão para ser tomada. Quantas vezes nós corremos para todos os lados, para todas as pessoas, envia mensagem, chama alguém para conversar. Mas a oração, a busca pela dependência de Deus. Amados, depender é difícil. É difícil depender, se chegar assim, Deus, eu dependo de Ti. Eu reconheço que eu sou nada. Jesus fazia isso, amado, o tempo todo. Quando ele se direcionava ao Pai, ele estava dizendo, Deus, eu preciso de Ti, Pai. Aqui na terra eu não sou ninguém sem o Senhor, sem a Tua presença. Eu dependo da Tua graça. Por isso que Jesus não orava, amados. Ele não queria estar sozinho, tomando suas decisões sozinho. Ele queria ver que conjuntamente com Deus, as suas decisões sendo certas. Porque Jesus sabia que ele dependia. Jesus sabia que sem Deus, aqui na terra, não seria nada. Temos que viver nessa dependência. O ser humano não gosta de depender. Não gosta de depender, quer ser independente. Quanto mais independente que ele seja, aí que ele gosta. Só que nós, servos de Deus, temos que depender de Deus. Você tem que colocar no seu coração, antes de tomar qualquer decisão, antes de qualquer coisa, vai para os pés de Cristo, vai orar, vai buscar constantemente a presença dEle. Às vezes erramos porque não oramos. Às vezes as coisas não acontecem porque não queremos ser dependentes. Não queremos ser dependentes de Deus. E aí você precisa de ter esse relacionamento com o Pai. Buscar intensamente essa comunhão, essa intimidade. Como gerar frutos do Espírito? Como gerar frutos do Espírito se você não é uma pessoa de oração? Como aconselhar alguém se você não tem a oração em primeiro lugar? Muitas vezes você gosta de dar conselho, mas você mesmo está vazio de si. A oração e a busca constante diante de Deus é viver na dependência desse grande amor. Jesus orava tanto para manter relação com o Pai. Jesus orava tanto para a dependência do Pai. E Jesus também, amados, ele orava tanto porque ele era submisso a Deus. E sabe, ser submisso é a coisa mais difícil. Quando você fala submissão, é estar à disposição para obedecer. Quando alguém fala assim, você é submissa a mim, você não quer. Mulher, então, se fala assim, olha, você é submissa ao seu marido, ela pula fora. Estou fora, eu tenho a minha dependência. E quando fala, você é submisso a Deus. A submissão é disposição para obedecer. Disposição. Olha o que Jesus fez em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Preste bem atenção, é bem longo, mas vamos ler
Você vai ver o que Jesus fez. Minutos anteriores a ser preso. O que Jesus estava fazendo antes de ser preso. Ele já sabia que ele ia ser preso. Mas minutos antes, meio à sua angústia, ele também orou. Versículo 39 de Lucas capítulo 22 diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando a um lugar, ele lhes disse: ore para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou dele a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe também um anjo do céu que o fortalecia. E estando angustiado, ele orou mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caía no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos discípulos, encontrou-se dormindo pela tristeza. Por que estáis dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Submissão ao Pai. Jesus poderia não ter aceitado tanta dor e angústia, tanto sofrimento. Ele sabia que ele ia passar. Nesse momento, Jesus poderia simplesmente, eu vou ter que enfrentar e já ia se entregar. O que Jesus fez? Como de costume, a Bíblia diz ainda, fala o seguinte: como de costume, Jesus foi para o monte orar. Amados, Jesus era submisso ao Pai em todo o tempo. Ele vivia na submissão. Ele sabia que sem Deus ele não conseguiria vencer. E quando Jesus orava intensamente, de angústia, aquela angústia tão profunda dentro de si, ele via o anjo descer para fortalecer a sua fé. E Jesus, ele continuava orando a noite toda. Nós, pessoas humanas que somos, não queremos orar, mas queremos a vitória, claro. Não queremos se angustiar diante do Pai, mas queremos ser vencedores. Não queremos nos humilhar, ser submisso, mas queremos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Gostamos daquele versículo que fala: somos mais que vencedores. Como assim? Como você vai ser mais que vencedor se para você é peso estar na casa do Pai? Como assim, se é peso você ajoelhar diante de Deus? Mas ajoelhar significa que você está submetendo, você está se humilhando diante de Deus. Não é proibido orar sentado, deitado, mas o momento ali que você ajoelha, você dobra os seus joelhos, você está dizendo ao Pai: tu és maior do que eu. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Jesus, quando ele orou, ele sabia que ele ia ser preso, mas ele estava pronto a ser submisso à vontade de Deus. Ele vivia em submissão ao Pai. Ele sabia que ele precisava cumprir o que o Jesus mandou com essa missão. Ele veio em obediência à vontade de Deus, porque ele estava alinhado a todo o tempo. Você imagina se Jesus, com essa grande missão, ele simplesmente se envaidecesse com os grandes milagres, com as multidões que o perseguiam, a multidão que ia atrás dele, aquele monte de pessoas que clamavam por milagre. E esquecesse de orar. Ah, não precisa orar mais não, porque está desse jeito. Está desse jeito, amados, a nossa geração está desse jeito, eles acham que já não precisa mais orar. A oração ficou no passado, ficou lá de 2000 para trás. Que essa geração não precisa mais orar. Essa geração é forte. Não precisa, não. Para que orar? E aí cai em tentação todo o tempo. Vive uma vida de miséria espiritualmente. Vive uma vida pobre espiritualmente, porque não quer saber de Deus.
não quer saber de viver na comunhão com Deus, não quer saber quem é Deus, quer saber quando está precisando. Quantas pessoas chorando, pede oração, conta uma longa história para você. E às vezes você pergunta, você está orando, irmão? Eu tenho que orar, né? Começar a orar. Amados, é o primeiro passo. É o primeiro passo da sua comunhão com Deus. Como você, como eu, quero morar no céu sem a comunhão. Como eu vou entrar na casa de alguém que se eu nunca conversei com ele, chegar lá, sentar, vou conversar o quê com ele? Vou saber o quê dessa pessoa? Eu não sei nada dele. Aí eu vou ficar lá, morar na casa dele. Eu vou lá. Você vai fazer o quê lá? Você vai fazer o quê no céu? Como é que você vai chegar e se apresentar diante de Deus? Como? Eu fico pensando nessas pessoas que acham pesado estar orando. Às vezes eu estou lendo a palavra de Deus e vejo esses profetas, estou lendo Samuel agora, segundo Samuel, e os profetas que antes de ir à guerra, eles iam, pegavam o manto sacerdotal e perguntavam, Deus, eu posso ir a essa guerra? Se Deus falasse sim, você vai ser vitorioso, ele ia. Se Deus falasse não, você não vai, ele não ia. Era desse jeito, amados. Hoje você tem o tal do coach que engrandece a pessoa. Você pode todas as coisas. Vai lá, olha no espelho, se arruma. Não, eu sou corajoso, eu vou. Vai como? Servo de Deus, vai como? Ser o Espírito Santo de Deus. Vai como? Entra no seu trabalho de todo jeito, não ora, não clama, não busca. E quer ser vitorioso, como? E vive as mínguas, mendigando e acha que está bom. Se você tem um Pai todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas, mas não quer a comunhão verdadeira com Deus, não quer. Vive mendigando e acha que está bom, porque já está com o seu trabalho, porque está com saúde, só isso. E sua comunhão com Deus, como vai ser sua morada eterna? Como será sua morada eterna? Mas nós não vivemos para este mundo. Você morre e acaba aqui. E a eternidade, como vai ser? Como será a sua eternidade com Deus? Quando a Bíblia fala que nós temos que nos apresentar, é individual isso. O pastor não vai estar lá, ó Deus, esse aqui é fulano. Aí o outro vem, não, Deus, ó, esse aqui é ciclano. Não, vai ter pastor lá para te apresentar, não. É você e Deus. E mais ninguém. É você e Deus. Aí Deus vai olhar para você, eu te conheço? A Bíblia fala isso, não é eu que estou falando, não. Eu te conheço? Quem é você? Você nunca me apresentou em uma oração. Sempre pedindo pelo seu trabalho, pela sua família. Nunca chegou diante de mim e se apresentou como um filho. Nunca chegou para mim com submissão, na dependência, na comunhão. Quem é você? Já pensou isso, amados? Muitas vezes eu estou orando aqui na igreja pela manhã e Deus fala comigo dessa forma. Às vezes eu tenho que falar com Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa pelas minhas falhas. Porque às vezes justificamos, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, Deus. Não é porque eu não quero, não, Deus. É porque eu não tenho tempo. Aí um dia Deus falou assim, levanta 5 da manhã que você vai ter tempo. Você vai ter tempo sim para orar. Passar 1 hora aqui comigo. Às vezes é assim, amados. Deus te puxa, porque Ele sabe que você precisa dEle. E nós temos que ver essa dependência. Às vezes você não tem tempo mesmo. Deita na cama e dorme, pronto. Não tem tempo para ler a Bíblia. Mas se for para viajar, você levanta até 4 horas da manhã. Ah, se for para viajar, 4 horas da manhã está tudo arrumadinho, mal arrumada. Você ainda levanta cedo, toma seu banho, lava o cabelo, seca ele. E você vai, viaja toda sorridente. Mas para Deus é sempre o 2º, o 3º, o 4º, o 5º lugar. Pare para pensar. Põe suas prioridades.
Comece a enumerar suas prioridades diante de Deus. Ter vida no altar é comunhão com Deus. E a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Sem cessar. O que é isso? Você não pode parar de orar. Você está no seu trabalho, você está orando. Quantas vezes a gente precisa de sabedoria para responder a alguém? Você respira fundo, a vontade, a carne fala mais alto. Ai, que vontade de falar desse jeito. Aí vem o Espírito Santo de Deus e fala, não, calma, minha serva. Esse problema é meu. Responda com sabedoria. Porque você está em comunhão com Ele. Você está na busca com Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18 diz, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orar sem cessar significa orar com persistência e constância. Persistência e constância. Não é repetir. É o Pai Nosso, a oração que Cristo deixou como modelo. A Bíblia diz que não é que é para a gente fazer igual, é modelo de oração. Nós temos que orar persistentemente. Ó Deus, me cura. Se for você pedir perdão a Deus, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Jesus. Se é para engrandecer, reconhecer Deus, Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso. Olha a minha dependência, Senhor, Tua. É assim, amados. E eu vou te falar mais. A igreja só cresce se nós orarmos. Se você não orar, se você falar assim, não, essa luta é minha. Tem que ter vidas rendendo aos pés de Cristo. A igreja não cresce. É orar sem cessar. É orar com persistência. É clamar. Se você não tem tempo de manhã, terá à noite. Se você não tem tempo à noite, tem na hora do seu almoço. Você tem uma hora para almoçar, muitas vezes é 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço. Todo mundo tem 1 hora de almoço. E nós temos que orar. Sem cessar. E ter consciência da nossa dependência de Deus. Aí tem tantas pessoas que andam ansiosas, preocupadas. Hoje em dia você conversa com quase todo mundo, toma remédio. Quase todos têm uma dependência de tomar um remédio por ansiedade. É pecado? Não estou falando que é pecado, não. Tem os médicos, tem as medicinas, mas muitas vezes, porque não conta seus problemas para o Pai. Não tem coragem, faz sua oração ali. Faz somente aquela oração formal, como se Deus não te conhecesse. Chega toda assim com Deus. Obrigada, Deus, por tudo, aquela oração. Mas se derrama, tira a sua máscara e fala, ó Deus, olha como é que eu sou, Deus. Fala como Paulo, você é o Senhor, o mal, o bem que está em mim eu não faço. Mas o mal que está em mim eu faço. O bem que eu quero eu não faço. Mas o mal, esse que eu faço. Paulo falava abertamente. Quantas vezes a gente tem que falar, Deus, eu sou pecador. Eu preciso da Tua graça todos os dias. Essa é submissão, amados. Essa é dependência. E Deus, Ele vem com seu amor. E a paz que excede todo entendimento guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo. Filipenses 4:5. É essa paz que traz. Quando você derrama diante do Pai. Você e Deus ali sozinho. Que você derrama diante do Pai, vem aquela paz, aquele refrigério que só Cristo nos dá. Aquela alegria que só o Senhor traz. Vem e traz no seu coração. Eu falo uma coisa para você. Não existe oração fracassada. Existem pessoas que não persistem em oração. Quantas vezes você acha que está fracassado? Que Deus mais não te escuta? E desiste de orar. Nós não podemos desistir jamais. Porque se você fala, Deus não me respondeu e desiste de orar. Deus não me respondeu e vai, pronto. Não.
Muitas vezes Ele não te respondeu porque não é para você. Não é aquilo que Ele deseja para você. Continue a orar. Continue a clamar. Continue na dependência como nosso Deus, como Jesus. Jesus, Ele queria relacionamento com o Pai, teve que manter a dependência e a submissão diante de Deus. Ele precisava disso. Não apenas ser Jesus, mas sim o Jesus obediente. O Jesus que veio cumprir uma missão. Se Jesus, que era o próprio Deus, Ele dependia, Ele precisava orar. Põe você, põe nós no seu lugar, que nós somos apenas humanos e dependemos muito mais da oração. Que cada dia você possa olhar para si mesmo e querer depender de Deus. Querer viver em oração, no clamor. Amém? Que essa palavra possa falar no seu coração nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus venha ao encontro das suas vidas. Amém? Glória seja o teu nome, Senhor. Nós entregamos estes momentos, Senhor. Tua palavra fala no coração, Senhor. Que nós possamos clamar a Ti, Te buscar, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus. Tu és o amado, Pai. Tu és o soberano, meu Deus. Que nós possamos buscar a Ti intensamente, em nome de Jesus. Mensagem número 36.